Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa de entrevista aqui na sua TV Upanema Entrevista. Eu, Silva Júnior, hoje aqui na companhia do meu amigo professor Xavier Gondim, e hoje estamos recebendo aqui uma presença ilustre, o doutor Luiz Lopes. Seja muito bem-vindo, Luiz, e gostaria de iniciar perguntando sua identidade, quem é Luiz Lopes, ou doutor Luiz Lopes, como queira. Olá, Silva Júnior, Xavier, e ouvintes, né, da TV Upanema, telespectadores, né, da TV Upanema. Tem Luiz Lopes, é Luiz de Antônio Lopes Maroquinha, né, Antônio Lopes Sobrinho, e Maria Luísa de França, Dona Maroquinha e seu Antônio Lopes, que nasceu em Upanema, criou-se em Upanema e morou em Upanema até seus 14 anos. Certo? E como já ocorria com todos os filhos da casa, né? Um certo tempo estudava até aqui, até onde era possível, e depois seguia um pouco o caminho, mudava um pouco para buscar oportunidades em outras cidades, certo? Mas eu continuo o mesmo Luiz Lopes que saí daqui em 1984. Como foi sua infância aqui em Upanema, as recordações, o que o faz lembrar de Upanema na sua infância? Bem, como eu disse, eu fiquei em Upanema até os 14 anos, certo? E a minha infância foi estudando no Alfredo Simonetti, né, fazendo, na época a gente chamava de primário, né, que hoje é o Fundamental 1, né? Brincando na rua à noite, de uma brincadeira que se tinha que chamava bandeirinha, né, de pegar um pauzinho que ficava na ponta de um retângulo, né? Cada retângulo tinha um pauzinho desse, tinha dois grupos, se dividiam em dois times, né? E o time tinha que pegar a bandeira do adversário. Então, brincando, essas brincadeiras noturnas, jogando futebol na areia do rio. O rio, na época, não existia barragem, né? Então era um rio temporário, né? Só tinha água quando chovia, quando tinha inverno. Na época que não tinha, né? Que não era época chuvosa, o rio não tinha água. Então a gente jogava bola no rio. Então a minha infância foi essa aqui, o Ipanema, com vários amigos, né, que continuam aqui até hoje, né, todos os amigos que eu tinha na época. Aqui eu estou vendo um que não era do meu ciclo de amizades, mas era de convivência, né, Xavier? Não era do ciclo de amizade, mas era do ciclo de convivência, porque a gente. Eu morava vizinho a dona Judite, né, Luiz, seu primo, então me encontrava muito lá, e depois, em alguns momentos, a gente se encontrou em algumas, digamos, não sei se dizer atividades ou algum tempo de vida em Ipanema, né? Mas então a infância foi essa, foi uma infância de muita brincadeira, né? Brincadeiras que hoje você não vê mais as crianças fazendo, né? Não era época de telas, nem TV. Se tinha TV em Ipanema, né? Eram poucas casas que tinha televisão, né? Que tinha sinal de TV. Para ter sinal de TV tinha que ter uma antena muito alta. Então eram pouquíssimas casas em Ipanema que tinha TV. Então a gente era muito de brincadeira de rua e futebol, né? Que toda criança naquela brincava. Então é uma lembrança muito boa, né? Uma época em que ninguém fechava as portas das casas, né? A gente saía para brincar e as casas ficavam abertas, certo? Até a última pessoa da casa chegar e fechar. Certo? Então essa é a minha lembrança de infância em Ipanema, certo? Com meus amigos que continuam dizendo, permanecem meus amigos até hoje. Eu acabei não apresentando como deveria, mas assim, eu era menino e escutava falar em Luiz de seu Antônio Lopes. Para quem não conhece, ele foi o primeiro doutor de Upanema. Eu cresci ouvindo essa história. Não, ele é doutor Luiz de Antônio Lopes. Doutor que eu me refiro, doutor com doutorado, né? Então, não doutor médico. Então, nós estamos aqui diante de quem já fez história no município de Upanema, doutor Luiz Lopes. Então, como foi esse processo de construção até chegar a se tornar, a ganhar esse título do primeiro doutor de Upanema? Como eu disse, comentei, né? Eu estudei em Ipanema todo o ensino, que hoje chama-se ensino fundamental, certo? Até na época da oitava série, entre os
Alfredo Simonetti, né? Escola 31 de Março, né? Que é hoje onde fica o Calazans, né? E no finalzinho de 83 eu transferi já no último bimestre, eu acho, para a Senec. Então eu consegui estudar nas 3 escolas, né? Que tinha em Ipanema. Em 84 eu saí para Mossoró, comecei a cursar o primeiro ano do ensino, do segundo grau, né, na época, hoje ensino médio, no Abel Coelho. Né, e fiquei 2 anos lá, no Abel Coelho. E depois, por circunstâncias, adaptações familiares, digamos assim, eu morava com o meu irmão João, ele casou, voltou para Upanema, e aí eu me mudei para Natal e terminei o meu ensino médio, né, que era o segundo grau, na escola, também todo colégio público, né? Naquela época, o colégio público tinha uma qualidade mais, digamos, respeitada do que a que tem hoje, porque tem muita escola pública boa, né? Talvez não tenha o reconhecimento, né? Que na época tinha. No Easton Churchill, né? Eu terminei. E lá, quando, no terceiro ano, né? O colégio já tinha laboratórios de ciências, né? Assim como no Abel Coelho também. Desde o Abel Coelho, eu tive um professor de laboratório, chamava-se Arnaldo Viana. Ele hoje é professor da UERN, eu acho que ele já se aposentou. E o Arnaldo, ele cruza 3 momentos na minha vida. Uma dessas foi quando meu professor no ensino médio, e era professor de química, né? E aí eu comecei a ser monitor de laboratório de química, gostei muito. Saía de Ipanema naquela época, os nossos pais queriam que nós fôssemos ou médico, ou engenheiro, ou advogada, né? Porque essas eram profissões que podiam ser autônomos, né? Eu não segui isso, né? Aí comecei a veredar para química, em Natal do mesmo jeito, e aí prestei meu primeiro vestibular. Na época era vestibular, não era Enem. Não passei. No primeiro vestibular existia um ponto de corte, você tinha que fazer tantos pontos em cada disciplina. Eu acho que na época foi matemática, se eu não me engano, eu não atingi o ponto de corte. Mas não desisti, voltei, fiquei um pouco entre Natal e Ipanema, fiz cursinho ali em um colégio, cursinho, não sei se o Xavier talvez lembra, de um professor chamado Edmo Jales, professor de português muito conhecido na época, da família Jales ali de Janduís, e ele tinha um cursinho, né, que era naquele colégio, acho que era o colégio Dom Bosco, que tinha, ou era União Caxeiral, alguma coisa assim, era um colégio que tinha ali em Mossoró. Eu ia toda noite, né, então eu também frequentei o ônibus de Dedé, né, Dedé do ônibus, né. Então eu fiz até um certo tempo, depois voltei para Natal, terminei por lá e entrei na faculdade. Certo? De química. De química, né, então eu fiz o segundo vestibular, entrei na UFRN, e aí lá comecei a me integrar, né? Você começa a se integrar em projetos dentro do curso. Participei de um programa que existe até hoje, né? Que é um programa voltado para os estudantes de graduação, e nesse programa eu comecei a me interessar por pós-graduação. Antes de você chegar nos Estados Unidos, né? Depois você foi, né? Sim. Antes de você chegar, deixa eu fazer uma colocação aqui. Pelo menos 3 colocações. Uma é sobre o ano que você saiu do Ipanema. Você falou que 14 anos? 14 anos. Eu estou surpreso, eu não contava com isso. A outra coisa é sobre o futebol. Você falou que jogava bandeirinha, futebol. Uma sobre o futebol, sobre a Luiz Barros, né? Que é o lá do Abel, né? Sobre o futebol, você era bom bem no futebol? É craque, não? Eu vou responder dizendo como era que eu era escolhido. Na época, como era que a gente fazia os times de futebol, né? O dono da bola jogava, era obrigatório. Eu não era dono da bola, tá certo? Então, juntava os 2 melhores jogadores, cada um ficava de um lado. E eles escolhiam, né? Eu pego fulano, eu pego cicrano, né? Eu ficava aí eu era daqueles que ficavam os 3 últimos, certo? Aí um deles pegava um e dizia que os outros 2 podiam ir para o outro lado. Eu era dos outros 2, tá certo? Então, aí você já via que a minha qualidade no futebol, né? Não era, não me dá nenhum orgulho, tá certo? Mas mesmo assim eu me divertia. Nunca foi problema, né, essa falta de qualidade para mim. Eu sempre estava no meio. Era na linha, né? Era na linha. Era mais na zaga? Era mais na zaga. Porque os caras, quem jogava era atacante. Então, na minha época, quem era jogador de bom era Flavinho, Marcones, Marcelo, que hoje é pastor evangélico, né? Marcones, Flavinho, Toninho, irmão de Valdeir, Zé Simplício, Toninho. né?
Então era essa turma que jogava, essa turma jogava mais, né? Então os que não jogavam ficavam mais atrás, certo? Então eu era da turma de trás. Levava muita culpa, se fosse gol, né? Não era, É tipo não, goleiro, né? Não era porque era bom zagueiro, porque não tinha dizendo, lá você atrapalha menos. Sim, aí sobre o Abel, você falou que estudou no Abel, né? Então certamente você conhece um professor muito bom lá, Aloysio Barros, né? Foi meu professor de Meu lá da português e UERJ. literatura. Muito bom. Muito bom. Peguei muita carona com ele, porque eu estudava no Abel, eu morava lá no Alto de São Manuel, não, no Planalto 13 de Maio, e ele me dava muita carona até o centro. Então eu pegava ônibus do centro, até o centro eu ia a pé, e muitas vezes o Aloysio Barros me dava carona. Voltando então nessa trajetória, terminou a UFRN, Isso. passo seguinte, como foi? Eu terminei o FRN em 1992, na realidade era a turma 91.2, porque em 89 foi uma primeira grande greve que houve, né, que foi quase 3 meses de greve, então isso aí atrapalhou um pouco, e o semestre 91.2 terminamos em março, se eu não me engano, de 92. Eu aí já tinha decidido a fazer pós-graduação, certo? Eu já tinha sido aprovado para cursar mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. E, inclusive, eu antecipei minha colação de grau. Eu nunca tive aquela colação de grau formal que o pessoal tem, né, de usar beca. Até esse momento, eu vim usar beca, posso até contar depois, que foi a primeira vez que eu usei beca, mas não foi na colação de grau. E aí, só que eu tinha... Durante a faculdade, você vai conhecendo pessoas, né? E um professor da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, né, no campus de São Carlos, que é o interior de São Paulo, tinha me convidado também para fazer pós-graduação lá com ele. Mas eu disse que não ia, eu já estava aprovado em Recife, então estava definido ir para Recife. Só que não sei se não foi nada que aconteceu demais, mas de uma hora para outra, tipo assim, eu ia viajar para Recife numa quarta-feira, na segunda eu decidi, eu não vou mais para Recife, eu vou para São Carlos. Aí liguei para esse professor, perguntei se a proposta estava de pé ainda, ele disse que estava. Aí desisti de Recife, peguei uma carona com um outro professor da UFRN que estava indo de carro para São Carlos, peguei a carona e me mandei para São Carlos, né? Mas quando eu liguei para esse professor, já tinha passado todos os exames de seleção lá, e eu disse para ele, sim, mas já passou os exames aí, eu não tenho como sobreviver aí, né? Eu não tenho bolsa. Ele disse, você fica na minha casa. Então eu fui morar na casa do professor que tinha me convidado para fazer pós-graduação com ele, que para mim foi um outro pai que eu tive, dos pais que eu já tive, ele foi outro, né? E foi assim. Então eu comecei em 92, eu cheguei em São Carlos, que é uma cidade que fica a 240 quilômetros de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto, de Campinas. Passei um tempo lá ainda me preparando para fazer o exame de mestrado, né, do mestrado, e você vai muito... a gente, quando estava naquela época, né, hoje em dia ainda acontece isso um pouco, saindo de uma universidade do Nordeste, um estado pequeno, né, você ir para uma USP, você se sente um pouco inferior, né, você acha que a USP tudo é melhor do que o resto do país, né, então você fica um pouco preocupado, né, será que eu vou conseguir ser aprovado, né? Mas estudei por lá e fui, né? Fui aprovado no exame de seleção de mestrado. Inclusive, eu fiquei, na época, em primeiro lugar. Né? E foi interessante, porque os primeiros lugares foram todos que vieram do Nordeste. Né? Conseguir as primeiras colocações no exame. E pronto. E aí eu fiquei lá até 1997. Né? 92. Eu entrei no mestrado, mas eu não cheguei a concluir o mestrado, porque existia a opção, como até hoje algumas universidades existem, de você mudar direto para o doutorado, então eu fiz uma mudança direta, sem fazer defesa de mestrado. Então, eu não tenho mestrado, né? Então, eu fiz uma mudança direto para o doutorado e, na verdade, quando eu defendi, foi o doutorado, não foi mais mestrado. E aí, fiz isso em março de 97, eu defendi minha tese de doutorado. Aí vestiu a beca, no caso? Não, eu só vesti a beca quando eu tornei professor da UFC, quando eu fui para outra coisa que eu nunca imaginei que eu ia vestir uma beca para aquilo. 97, então, virou doutor. O passo seguinte, teve pós-doutorado também, primeiro veio à universidade, como foi o passo seguinte? Pronto, em 97, quando eu terminei o doutorado, eu já tinha um projeto aprovado para um pós-doutorado nos Estados Unidos, né, já estava com bolsa aprovada, só que surgiu uma oportunidade de um concurso na Federal do Ceará. Né, aí
no meu doutorado, eu fiz muitas amizades com o pessoal do Ceará, porque tem muita cearense. Cearense tem em todo canto, né? Tem muito cearense lá no meu laboratório. Então, eu fiz amizade com as pessoas. E nesse meio que a gente vive, todo mundo se conhece, certo? Então, surgiu um amigo meu, disse, surgiu um concurso aqui, tu não quer vir fazer? Né? Ele era professor lá. Eu conheci em São Carlos esse amigo, apesar de ele não ter sido meu contemporâneo, foi o Douglas, que foi meu orientador do doutorado, foi um pai, esse outro foi meu pai cearense, né? E eu vim, então eu adiei um pouco a minha ida para os Estados Unidos, né? Eu disse, não, o primeiro emprego, né? Tentar garantir emprego e depois eu tenho outras oportunidades. Mas nesse concurso eu não fiquei em primeiro lugar, era uma vaga, né? E eu fiquei em segundo lugar. Quem passou foi uma outra colega minha, fazia doutorado comigo, né? Então ela passou no concurso, ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo, mas era só uma vaga. Aí eu resolvi seguir para os Estados Unidos, estava com tudo aprovado. Aí eu fui fazer o primeiro pós-doutorado em Boston, nos Estados Unidos, e lá eu fiquei um ano. Eu saí de São Paulo no dia 7 de setembro de 1997, né, e fiquei até 98, quando eu estava terminando o meu tempo, né, de bolsa, que era um ano só, novamente concurso na Federal do Ceará. Né? Aí, tem concurso aqui, eu me inscrevi de novo, aí dessa vez eu passei. Dessa vez eu fiquei em primeiro lugar, aí eu vim dos Estados Unidos direto para Fortaleza. Né, e assumiu o cargo de professor da Universidade Federal do Ceará em 1998, em agosto de 1998. E está lá até hoje? Até hoje, esse ano, em agosto desse ano, fizeram 27 anos. Professor titular da cadeira de Química? Química Geral e Inorgânica. O senhor recomenda para nossos alunos cursar Química hoje em dia? Vale a pena? Eu acho que vale a pena você cursar qualquer coisa que você gosta, certo? Porque primeiro você tem que se sentir bem na profissão que tu escolhe, que não adianta você escolher uma profissão por qualquer outro motivo que não seja a tua afinidade por aquela profissão, porque vai ser mais difícil. Não estou dizendo que você não vai ser um bom profissional se estiver num canto que você não gosta, mas é mais difícil, certo? É mais difícil. E oportunidades, eu acho que qualquer profissão lhe dá oportunidades. Agora você não pode ficar esperando que ela caia do céu. A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis, a concorrência é maior. Na época que eu fiz doutorado, não tinha doutores no Brasil. Né? Se você pegar uma grande indústria química, ela tinha mais doutores do que todo o Brasil. Hoje não está assim. Hoje o Brasil forma quase 20 mil doutores por ano. Né? Então, hoje tem muito doutor. Então, não é mais automático. Terminou o doutorado, eu vou entrar num concurso. Ou vou conseguir um emprego em uma empresa. Né? Mas eu digo que você tem oportunidade para fazer qualquer coisa que você goste, você faça com seriedade e você busque os seus objetivos. Né? Buscando os objetivos, com certeza você vai se encontrar. Não sei onde. Pelo que eu entendi aí, teve um segundo pós-doutorado também, sim. Teve terceiro, não? Como é? Não. Apesar que esse nome pós-doutorado, ele mudou um pouco. MBA. Não, o MBA ele é mais... Porque o MBA é mais uma coisa para empresarial, né? Mas o que a academia hoje considera pós-doutorado é até 5 anos de doutorado. Quando você terminou 5 anos, terminou o doutorado, ainda considera pós-doutorado. Depois disso, não é bem mais um pós-doutorado, certo? Você é um pesquisador, né? Então, quando eu fui a segunda vez, eu já era professor na Federal do Ceará, né? Isso foi em 2010, aí eu já fui como professor, pesquisador visitante, né? Eu não fui, apesar de que às vezes, quando a gente às vezes até pede bolsa, é uma bolsa de pós-doutorado, mas ao pé da letra não é mais um pós-doutorado, pelo tempo de doutorado que você já tem. Então, eu fui como pesquisador visitante para o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, né? Então, eu passei mais um ano lá, mas aí eu já era docente na Federal do Ceará. Eu saí afastado, certo? Então, seria esse segundo pós-doutorado, digamos assim, que eu fiz. Ei, Luiz, aí sobre química, como é que se diz o nome lá? Minha área é geral e inorgânica. Você pode ser professor. O curso de química, pode ser, você é bacharel ou... Eu sou bacharel. Não, eu sou bacharel. Então, mas eu dou aula não só para química, né? Tanto licenciatura, bacharelado, engenharias, porque
Tem vários cursos que tem essas áreas de química geral e inorgânica, então eu dou aula para qualquer um desses. Sei, o profissional pode escolher um dos dois ou faz os dois? Pode escolher um dos dois, pode fazer os dois. Não dá para fazer ao mesmo tempo, certo? Você primeiro tem que concluir um, para depois ingressar em outro. Você pode até fazer ao mesmo tempo, mas dificilmente cola grau nos dois ao mesmo tempo, porque você não pode ter duas matrículas. Sei. Certo? Nesse caso, você está sendo um pesquisador, você está pesquisando algumas... Sim, eu trabalho com pesquisa também na Federal do Ceará. Sei. Além de professor, você pesquisa... Além de professor, sou pesquisador e sou gestor. Sim. O gestor... Eu sou pró-reitor. Eu sou pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Federal do Ceará. Que é pró-reitor adjunto. Pesquisa e pós-graduação da Federal do Ceará. Ok. Tá perto de se aposentar, não? Rapaz, a aposentadoria mudou tanto, né? Nossa Previdência, com toda sinceridade, eu não sei hoje como que são as regras de aposentadoria. Eu acho que eu tenho que contribuir 40 anos, se eu não me engano, pelas novas regras, e tem que ter uma idade mínima, 60, 62 anos, se eu não estou enganado, né? Mas eu não penso, não. Então não me preocupo, porque eu costumo brincar lá, dizer que eu vou me aposentar quando me expulsarem, né? Porque é 75 anos, né? Então, se eu tiver saúde, né, para chegar até lá com lucidez, com segurança, né, eu vou ficar, porque é um problema meu, certo? Eu não sei fazer outra coisa. E eu sou muito inquieto. Eu não consigo ficar parado. Eu não tiro férias. Eu não consigo ficar parado. Então, duas perguntinhas em uma. Primeiro, a questão da estadia nos Estados Unidos. Se fala inglês fluentemente? Uma pergunta simples, básica, só por curiosidade mesmo. E a outra, falei na aposentadoria, se o senhor não tinha algum projeto, alguma ideia de retornar ao Upanema, de vir servir ao povo de Upanema. Essas duas pequenas perguntas. Sobre o inglês, eu consigo sobreviver, consigo conversar numa boa, escrever, ler. Pedir um coffee. Fluência é muito difícil, né? Você ter uma fluência perfeita, mas tranquilo. Eu converso numa boa, eu tenho conversações numa boa com pessoas em inglês sem nenhum problema. Projetos de retorno, com toda sinceridade, nunca me passou pela minha cabeça. Agora, nunca digo que é uma porta fechada, porque a gente não sabe o que acontece. Né? Eu acho que eu sou daquele que deixa fluir, certo? Apareceu oportunidades e de repente eu vejo que são coisas viáveis que eu possa contribuir para alguma coisa, eu vou estar à disposição, com certeza, né? Mas assim, eu não planejo futuro, certo? Eu não tenho planos de futuro, né? Eu sou professor do UFC, eu tenho então o que eu penso hoje, não, eu vou ficar lá enquanto der, né? Depois vou fazer, eu não sei. Quando chegar o momento, eu penso. Você podia jogar algum time de futebol do Ceará, não tem como não lá? Não, já não era bom quando era novo, imagina agora, né? O futebol eu fico só assistindo hoje, né? Nem resistência para correr eu tenho mais. Vamos retornar, vamos pensar então pensar alguma coisa para o Upanema, rapaz. A gente não pode desperdiçar os nossos talentos. Voltando um pouco para a história de Upanema, sua história em Upanema. O senhor é filho do ex-prefeito Antônio Lopes Sobrinho, não é? Sim. Foi prefeito de Upanema de 60 a 65. Não, 67, acho que 67 a 70. A 70, que depois foi Luiz Câmbio. Isso. Como era crescer em uma casa? O senhor lembra, tem recordações da vida política? Do meu pai, não, porque eu nasci em 69, né? E ele foi prefeito até 70, então, né? 1 ano de idade. Eu lembro do meu irmão. Sim, faltou dizer também que ele é irmão do ex-prefeito Zé Lopes, né? José Lopes, que foi até 81, de 70... Até 82, janeiro de 82. 31 de janeiro de 82. Na época era 31 de janeiro, né? E começou em 76? 77, 77. Né? 77, 82, então, porque teve uma mudança, acabou ficando 6 anos, né? Em vez de 4 anos, começou a ficar 6 anos, porque tentaram igualar a eleição municipal com estadual, que foi em 82, mas depois o prefeito continuou com 6 anos e desigualou tudo novamente, essas coisas do Brasil, né? Falta de planejamento. Né? Então participou ativamente? Sim, aí nesse aí já me lembro, né? Uma casa bastante movimentada, né? A casa sempre aberta, muita frequência direto.
O meu pai trabalhava na prefeitura e a prefeitura tinha um único carro. Acho que Xavier chegou, não sei se Xavier chegou aí para Mossoró nesse carro, na caminhonete que chamava de Aldemir. Não, Haroldo, né? Que chamava de Rosinha. Era uma caminhonete cor de vinho, uma D10. Teve um acidente com ele, aí ele foi. E Seu pai que foi dirigir. ela fazia que levava. Não tinha um ônibus, né? Então essa caminhonete que levava o pessoal que estudava em Mossoró à tarde, né? À noite, né? E é o único carro da prefeitura. E meu pai era o motorista também desse carro, né? Então vivia muito fora, o carro era para tudo. A prefeitura não tinha tantos funcionários naquela época, né? Então era muito centrado, era muito centralizado. E então essa é a minha convivência que eu tinha nessa época, né? E sempre um movimento muito grande mesmo em casa, mas ninguém nunca reclamou não, sempre tranquilo. A gente via aquilo com naturalidade. Seu pai possuiu um gol? Não, eu estou enganado. Possuiu 2 gols. Então tem uma anedota, sabe a anedota dele sobre ele, seu pai não? Sobre o gol? Virou eu anedota. acho que eu já escutei alguma coisa, agora no momento eu não estou lembrado. Vou tentar reproduzir. Ali onde é a Assembleia de Deus hoje, sabe? Ali tem um campo de futebol. Sim, eu joguei ali. Meio de campo. Eu joguei ali. Não, mas era o campo do Podema. Era o campo principal, era o campo. Foi. Não era minicampo não, era o campo mesmo. Era. Vi muito Dequinha jogando bola ali. A historinha é assim, a história do teu pai. Virou como verdadeiro, né? Virou. Ali, as traves do campo é um pouco larga, né? Dizem que seu pai chegou um dia num gol, né? E o pessoal tava lá treinando. De repente, seu pai chega no gol, as traves não tem rede e tal, ele veio no carro. Eu acho que um gol passa na trave, não passa? Passa, um gol antigo. Lá vinha ele no gol assim, aí passou entre as traves, aí gritou, gol! Sabe? Tem essa história dele. Eu acho que é só anedota mesmo. Aí atribuiu a ele, não sei se é verdade. Não era, meu pai não era tipo, do feitio do meu pai fazer essas coisas, não, eu acho que não. Não, só para dizer que eu não sou tão velho, eu alcancei ali como minicampo. Eu joguei ali como minicampo, não sabia que era o campo. Era o campo principal. Não alcancei. Era o campo principal. Já que a gente está falando em seu Antônio Lopes, conta um pouco da história dele. Ele veio da zona rural, não é? Meu pai, ele era... Algum filho nasceu na zona rural, não? Agricultor, né? Que vira agricultor, que casou com uma prima, que a gente chama de prima carnal, não sei se vocês sabem o que é que significa isso. Os pais, tudo irmãos, né? É até confuso, né? O pai do meu pai era irmão da mãe da minha mãe e a mãe do meu pai era irmão do pai da minha mãe. Então, os pais, tudo irmãos. Dois pais... Era um homem, dois irmãos com duas irmãs. Não, um irmão e uma irmã, um irmão e uma irmã. Era o casal, né? Era o homem e uma mulher, irmão de outro homem e uma mulher. E esses aqui se casaram, né? Porque eles moravam naquela época, você tinha uma comunidade que era só família, né? Então, se casava entre família, né? Qual era o Sítio Caraúba. Você é da Caraúba? Então, os meus mais velhos nasceram na Caraúba. Né? Acho que José Lopes, Carlos, não sei, Luzimar, acho que Luzimar também. São quantos filhos? São 10 filhos, né? 9 biológicos e uma adotiva. Né? Ana Cristina é adotiva. Mais 10 filhos. Quais os nomes? José, Carlos, Luzimar, João... Vamos devagar. José Zé Lopes, que é engenheiro. Engenheiro civil. Mora em Natal, que foi o prefeito. Isso, Carlos Lopes, que é agrônomo, mora em mas Mossoró. nunca exerceu a profissão, né? Era trabalhar no INSS. Do INSS. Luzimar, que mora aqui, né? Depois do Luzimar vem João, que é professor. João Lopes, professor botafoguense. Aposentado lá em Mossoró. Júnior, que muito tempo comerciário em Natal, sempre se mudou para Natal, talvez com a mesma idade que eu saí daqui, talvez 15, 16 anos, né? Júnior, Lúcia, né, que mora em Campo Grande, né, casou com Pedrinho, né, doutor Pedrinho, bioquímico, faleceu ano passado. Lúcia, Luísa, né, que mora em São Paulo, eu, né, Joaquim, que mora aqui, trabalha na CLC, e agora adotiva. E Ana Cristina, que é adotiva, mas foi adotada com 1 mês, né? Com 1 mês de idade. Então, e Ana Cristina. Então, somos em 10. Qual a influência de Antônio Lopes na formação de vocês?
Ele incentivava o estudo, ele... Eu acho que tudo. Meu pai nunca foi de estar assim. Ele era aquele cara que ele vivia para prover a casa, né? Digamos assim. Então, trabalhava para prover as necessidades da casa. Nunca foi de dar sermão, certo? E nunca foi de dizer o que você deveria fazer, certo? Então, ele deixava você seguir, né? Agora, claro, mostrando assim, mostrando com atitudes, não com palavras, né? Mas dizer com atitudes como é que devia ser feito, como é que cada um deveria seguir o seu caminho, certo? Então ele nunca foi de, claro, ele tinha aquele, como eu disse, né? Ele tinha aquele desejo que o filho tinha que ser engenheiro, advogado ou médico, né? Meu irmão foi para engenharia, né? Zé Lopes primeiro, não sei se isso teve alguma coisa a ver, nunca perguntei a ele se ele foi para engenharia porque meu pai que direcionou, não sei. Meu pai não tinha ensino, não tinha estudo, tinha feito, eu acho que primário, né? Mas ele queria que os filhos tivessem profissões que depois lhe dessem condições de viver, né? Era isso que ele pensava. Então, por isso que vinha engenharia, medicina e direito, porque eram profissões que teoricamente eram fáceis de ser autônomos, né? Mas sim, influenciou porque a gente via, né, digamos, o seu modelo em casa, um cara que trabalhava de forma, né, correta, certo? E isso nos ensinou a como ser, né? Agora, o caminho de cada um seguiu o caminho que quis seguir, né? Sem nenhuma interferência, nem de pai, nem de mãe, certo? Quando eu comentei para ele que tinha passado no vestibular, ele perguntou para quê? Para química? Meu pai ele perguntou isso dá dinheiro? Eu disse, não. Uma coisa que ele gostava, que ele achava também que era legal, era ser professor, né? Porque também era tudo assim, era tudo pensando em sobreviver, né? Eu disse, não, a química pode ser professor também. Então tá bom, né? Mas, então, cada um seguiu o seu caminho, sem interferência, né? Mas moldados pelo que as atitudes dele conosco. Ainda nesse processo histórico dele, de Antônio Lopes, então alguns filhos nasceram lá, ele veio para a cidade, lembra ano, montou uma loja? Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu acho que foi coisa já final da década de 50. Eu acho que João foi o último que nasceu no sítio, eu acho. Junho, eu acho que já nasceu aqui, Junho nasceu em 62. Então, eu acho que foi na final da década de 50, para início da década de 60. Eu acho que ele veio para a cidade porque ele foi vereador, né? Ele foi vereador, acho que os irmãos dele candidataram ele a vereador. Parece que minha mãe disse que ele nunca pediu um voto na vida, né? Mas se elegeu vereador, foi aí que ele veio para a cidade. E aí ele montou uma loja, né? Ele montou uma loja na época a gente chamava uma loja de confecções, era tecidos, né? Não vendia roupa pronta, vendia tecidos. A primeira loja dele parece que foi ali, onde hoje é o Bar de Neguinho, né? Isso eu não alcancei, certo? Isso eu não vi. Eu vi a segunda loja, né? Que já era menorzinha, era ali. Nem sei dizer o que é isso, o que é lá hoje. Antigamente tem um mercado, né? Tem aquele comércio aqui na esquina, aí tinha uma farmácia que era dentro do Eliseu. Não sei se vocês chegaram a lembrar. Se é a esquina, é uma sapataria. Mas ali era outra coisa, ali eu nem lembro o que era. Aí tinha a farmácia de seu Antônio de Eliseu, certo, e o comércio do meu pai vizinho, o outro era o bar, que era de Newton, né? Então meu pai tinha essa eu me lembro, né? Mas já era uma lojinha bem pequenininha, essa eu me lembro. E aí quando meu irmão entrou para a prefeitura, a loja fechou, né? Ele foi trabalhar com meu irmão na prefeitura e aí a loja foi embora. Uhum. Continuando aqui, com relação hoje, qual área que o senhor desenvolve? O senhor falou que é pró-reitor e é pesquisador, trabalha exatamente em que área? Eu costumo dizer que o que eu tenho trabalhado é mais voltado para a ciência básica, certo? Mas, ultimamente, a gente tem desenvolvido algumas coisas voltadas um pouco mais aplicadas. Então, a gente tem posso citar 2 projetos que a gente trabalha agora no momento, que a gente está tentando estudar um pouquinho, né, ajudar um pouquinho em quem tem em cicatrização de pé diabético, certo? Eu trabalho mais especial voltada para medicamentos, certo? A gente está tentando
pensar em alguma coisa, desenvolver alguma coisa para quem tem pé diabético, que é um problema seríssimo, e não tem algumas casos que o tratamento o paciente não responde, então a gente está pensando em alguma coisa nesse sentido, e a gente também está tentando desenvolver, entrar numa área de disfunção erétil, né? Porque tudo não é por acaso, a gente trabalha com essas coisas porque são coisas que estão relacionadas, certo? Se eu posso falar assim, o princípio ativo é o mesmo, né? Então a gente tem trabalhado, nesse momento, em termos de pesquisa, está com esses 2 projetos. Se eu falar em projetos que dá para enxergar, certo? Dá para enxergar mais de forma direta, né? Sem ser uma coisa básica que fica muito lá dentro da academia, certo? Uma coisa que pode sair um pouco mais para fora. Certo? Então, isso é o que a gente está envolvido lá na Federal do Ceará. Assim, o objetivo desse tipo de entrevista é apresentar pessoas que alcançaram sucesso, pessoas de Upanema que alcançaram sucesso, destaque na sociedade como um todo, né? Então, assim, o senhor acredita que sua trajetória possa servir de inspiração para os jovens? É difícil até falar sobre isso, né? Mas, assim, o conselho que o senhor daria para a nossa juventude hoje em dia? Foco, né? Ter um foco, certo? Ter um objetivo de vida, como eu disse, seja qual for a profissão, eu acho que qualquer um tem lugar ao sol, certo? Todos têm a importância. Agora, ter o foco e buscar, não ficar aguardando que caia do céu, como diz, né? Lutar pelos seus objetivos, certo? Se você tem um objetivo, busca ele e vai atrás. Agora faz mesmo por onde, né? Ir atrás mesmo, e não ficar fazendo corpo mole, certo? Dificuldades todo mundo tem, né? Não é fácil, não vai ter só momentos, né, de alegrias, vai ter problemas, né? Mas é saber superar, certo? Buscar. Hoje em dia, a gente costuma dizer, tem todas as facilidades do mundo, né? Mas também tem as dificuldades, certo? Então, foco. Eu diria que você tem que ter foco, tem que ter um objetivo e correr atrás desse objetivo, seja lá qual for, seja em que tipo de atuação. Luiz, o que é que o senhor acha? Primeiro, o que é que os alunos do Ceará têm que se destacam no Brasil todo? O senhor convive com os estudantes do Ceará. E segundo, para os nossos jovens, vale a pena hoje, em 2025, 2026, ainda vale a pena fazer universidade, ainda vale a pena estudar? Vale, porque muita gente tem essa discussão, né, que a universidade perdeu um pouco a sua importância, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque o que surge, né, ainda é devido à universidade. Né? Vamos falar hoje o que é que está no ar, IA, né, então as tecnologias, mas surge onde? Surge nas universidades. Os pesquisadores. Entendeu? Então, sim. Agora, claro, a universidade tem que mudar. Né? Na época que eu fiz, a gente não pode estar na mesma forma do que na época que eu fiz. A gente sabe que hoje é diferente. Nós temos que também, hoje, tem que se preparar para isso, que a mudança foi muito rápida, de modo que nem nós, professores, estávamos preparados para essa mudança tão brusca, a mudança comportamental, certo? Hoje, uma sala de aula, eu dei aula com meninos de primeiro semestre e os meninos não tinham um lápis, nenhum caderno na carteira. Né? Um dia eu perguntei, e ficavam tirando fotos, né, dos meus slides. Eu digo, mas os slides eu coloco para vocês. Né? Vocês não têm uma anotação, porque eu sempre gostei de estudar, até hoje, né? Se eu estou estudando, eu estou anotando, eu estou fazendo anotações. Não, é porque a gente eu tiro foto, porque a gente tem, eu coloco, nós temos um sistema acadêmico da universidade, né? Eu coloco lá no sistema acadêmico, os slides, não precisa vocês fotografarem. Não, mas a gente tem preguiça de abrir o sistema acadêmico, é melhor ver a foto. Você não vai conseguir estudar para uma foto. Né? E eu digo também, a universidade, o professor, ele é um direcionador, ele não vai te ensinar tudo, ele não vai te ensinar, às vezes, nada. Né? Ele vai te direcionar.
Né? E eu costumo dizer, ó, eu dou essa aula aqui, se você entrar aí no YouTube, não sei onde, você talvez vai ver uma aula muito melhor do que a que eu estou dando aqui. Se de repente você consegue acompanhar aquilo lá, talvez seja melhor do que eu estou dando. Né? Então, o professor não é aquele cara que vai te abrir tudo, né? E te mostrar o que é certo sempre. Não, eu acho que ele é um direcionador. Né? Uma pessoa com experiência que vai te direcionar, né, o caminho que tu quer seguir, certo? Mas, sim, certo? Eu não acho que é o fim da universidade, não. Agora, eu acho que a gente tem que mudar, isso é fato, né? Porque a nova geração não é a mesma, né? É uma geração diferente, é uma geração que não tem muita paciência para sentar e assistir uma aula, né? Que é coisas muito mais rápidas, então a gente tem que tentar ver como é que a gente pode interferir nisso aí. Né? Mas eu acho que sim, né? A universidade não chegou ao fim dela ainda não. Não, eu inclusive eu digo aos alunos que aquela foto que eles tiram, ela vai para a galeria e ela nunca mais volta, ela nunca mais aparece, exatamente. porque é tanta foto acumulada ali Sim, que você sim, não acha mais ela. Então, sim. nem a foto serve. Sim, antigamente a gente fazia uma viagem, tirava uma foto, qual era o nosso grande desejo? Revelar a foto e depois ver a foto. Hoje em dia você tira 1.500 fotos em 2 minutos e não vê nenhuma depois. Mas só voltando à universidade, para você ter uma ideia, as universidades mais antigas do mundo continuam abertas até hoje. A primeira universidade que se abriu no mundo continua aberta até hoje. Então acho que não vai ser, não chegou o fim da universidade. Luiz, você estava falando aí sobre as suas pesquisas, né? Eu estava imaginando que o seu trabalho parece muito com um de um médico, né? Não é, tem uma relação muito grande com medicina mesmo. A gente trabalha, o meu trabalho é assim, o objetivo que a gente quer é desenvolver medicamentos. Isso. Aí, nesse caso, a pergunta é o seguinte, eu vou perguntar e depois fazer uma colocação sobre o IA, né, e tal. Uhum. Você não gostaria um dia de entrar na área de medicina? Claro que não. Nunca pensou. Quando eu fiz meu primeiro semestre da faculdade, eu até ainda pensava, certo? Mas depois, nunca. Trabalho bastante com médicos. Muito parecido o trabalho seu, né? Eu trabalho com médicos, porque, por exemplo, eu desenvolvo materiais que os médicos têm que testar, certo? Mas é um trabalho complementar, né? A gente se complementa. Eu trabalho na parte de química, eles trabalham na parte de medicina, cada um no seu lugar, né? Mas fazendo parte de uma equipe. Certo? Mas não, nunca. Certo. Aí sobre professor é o seguinte, a universidade e as escolas nunca vão se acabar, porque a universidade, ou uma escola mesmo de ensino médio, tem um professor que, como você falou, faz aquele trabalho de orientação, né? Então, por exemplo, um aluno de hoje do ensino médio, muitos deles, por exemplo, eu dou aula de inglês numa sala, só para completar a carga horária. A minha é mais em português, né? Mas eu dou aula, geralmente, uma aula por semana no ensino médio. Os alunos da primeira série, eles não sabem o básico do inglês. Coisa que eu aprendi na quinta série, no tempo com o Aldo, né? Que eu aprendi. Como é que eu aprendi inglês naquela época? Com um dicionário, eu pesquisava a palavrinha, ia lá, anotava e ficava vendo, repetindo aquilo ali, formava frases e aprendia. O meu inglês de hoje é praticamente eu fiz na quinta série, aprendi. E eu dou aula no ensino médio com a maior tranquilidade para eles. Eles não exigem muito, porque eles não sabem também. Aí hoje eles isso antes de ter o IA, né? Só o Google mesmo, diretamente. Né? O IA é coisa nova, né? Não é muito... Não é nova. É nova, né? Muito antes disso aí, eu já anotava com eles. Eles com um celular no bolso na mão, e eles sabem muito menos inglês, como eu disse, do que antigamente, que a gente usava um simples dicionário. Não é incrível isso? Não é uma coisa muito... Um desperdício dele, né? Não? Eu acho que aquilo que eu falei é o foco. Isso. Né? Porque hoje a juventude, na opinião pessoal, certo? Que a juventude de hoje ela não tem muita paciência de focar muito tempo em uma única coisa. Mas eu não respondi sobre os estudantes do Ceará, né? O que é que o estudante do Ceará tem. Isso. Rapaz, A memória é boa, viu? O Ceará ele teve um investimento em educação pública já de uma longa data, né? Então, continuada, porque virou política de Estado. Isso. Esse é o problema que a gente tem no país, que a gente não tem política de Estado. A gente tem política de gestão, a gente tem política de governo. Né? O governo entra,
lança um programa, o outro entra, E acaba desmancha. com o programa e faz outro. Então, mas a educação básica do Ceará virou uma política de Estado, certo? Claro que não sei se tem a ver que sempre quem começou tem mantido uma mesma corrente política. Né? Não sei se no momento que mudar essa corrente, mas eu acho que não, porque quando entra para a política de Estado, se solidifica. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que tem no Ceará. O que eu escuto falar é que quando passa a eleição, eles se unem em torno do Ceará. O que eu escuto muito falar é isso. Sei. Hoje em dia eu estou vendo que está meio mudado. Com os extremos está meio mudado. Hoje em dia não tem essa união tão grande. Mas na época da faculdade eu escutava muito isso. Mas eu acho que, mesmo assim, talvez continue. Né? Talvez continue porque virou uma marca, como você disse, virou uma marca do Estado. Isso no ensino público. Né? O ensino privado, existe uma competição muito grande entre 3 escolas, certo? Que elas competem entre si para ter as melhores mentes ali dentro. Claro, um objetivo de fazer nome e lucro. Não estou dizendo que eu sou contra, né, o lucro da escola privada, não. Mas a metodologia delas, né? Então, para você ter uma ideia, essas escolas, elas buscam meninos e meninas em todo o país. Eu já ia dizer, trazem para lá. Eles atraem, dão bolsas para poder, e aqueles meninos ficam fazendo vestibulares e passando. Né? Lá no meu prédio mesmo tem um menino de 12 anos que é um desses superdotados, né? Não sei se você já soube até que ele tem um canal dele, como é o nome dele? Ele chamou ele JP das Galáxias. Não conheço. Né? É um menino, parece que um menino muito inteligente, muito desses superdotados. A escola, né, faz tudo, bolsa, né? E no meu prédio tinha, como eu moro em frente a uma dessas escolas, eles alugavam apartamentos para esses meninos, né, e meninas morarem. Então tem uma competição muito grande, certo? No ensino privado. Então, se você for analisar, por exemplo, todas as... Farias Brito, Aridiçá, 7 de setembro, Cristos, talvez. Mas o acirrado mesmo entre Farias Brito e Aridiçá, não sei se é coincidência ou não, é que é de uma mesma família, né? São 2 irmãos. Mas se você for analisar, por exemplo, Ita, né? É cearense, tanto que o Ita veio para o Ceará por quê? Porque grande parte do pessoal que vai para o primeiro polo fora. Não vou dizer que são cearenses, estudaram no Ceará, porque tem muitos que, né, que são capitaneados, né? Mas eu acho que é por isso. Então, a pública tem um investimento contínuo já de uma boa data, certo? E o privado tem essa competição de mercado, né? Que a escola, cada um quer colocar um outdoor dizendo que ela teve o maior número de aprovações em medicina, que é o curso que dá status, né? Porque é curso de alta concorrência, o ITA, né? Então, eu acho que isso digamos, o que leva ao Ceará se sobressair, né, no ensino. Luiz, o senhor vem muito ao Upanema, a frequência que está aqui por Upanema? Eu venho sempre que é possível, certo? Esse ano eu vim menos. A última vez que eu estive aqui foi no Carnaval, então bastante tempo, né? Acho que foi o ano que eu fiquei mais tempo, talvez tirando o ano quando eu estava nos Estados Unidos. Mas mesmo quando eu estava nos Estados Unidos, eu vim ao Upanema. Na primeira vez, eu lembro quando eu fui, antes de terminar, eu vim para o Upanema, né? Mas eu venho sempre que possível, porque eu adoro vir para cá, como eu disse, meus amigos de infância, né? Aqueles que não moram mais aqui, mas a gente se encontra nessas datas aqui. Né? Então, final de ano, às vezes no Carnaval, às vezes uma Semana Santa, um feriado. É claro que quando você... Né, a grande ligação, por mais que a gente tenha sempre uma ligação familiar, mas a grande ligação familiar que a gente tem é pai e mãe, né? Então, quando o pai e a mãe não estão mais, aí perde um pouco, isso é natural. Uhum. É natural porque cada um vai seguindo sua vida. Aí talvez, não sei se de repente quando meus pais faleceram, né, se diminui um pouco, mas eu sempre mantenho. Né? Tanto que minhas filhas conhecem muito o Upanema porque vêm para cá desde de bebê, né? Agora que estão maiorzinhas, que às vezes não querem mais vir, né? Sair da cidade grande para a cidade pequena. Mas, sim, né? O meu desejo é sempre continuar vindo, porque os meus amigos estão aqui.
né? Os meus amigos, digamos, parte dos meus amigos, né? Porque eu tenho bons amigos hoje em Fortaleza, mas aquele início, né? Os amigos iniciais estão aqui, certo? E é aqui que a gente se encontra. Então, o senhor construiu família. Eu até escutei o senhor falando que vai para Recife porque sua esposa é de lá. Como foi esse processo de construção? Porque eu achei que o senhor falou, tinha passado no mestrado em Recife. Eu digo, já sei que foi lá que ele encontrou a esposa dele. Mas depois o senhor disse que foi para São Paulo. Então, Isso. como foi esse processo? O senhor tem uma família estruturada? Eu tenho minha esposa, eu conheci em Recife, certo? Porque eu não fui para Recife, mas grandes amigos meus de faculdade foram para Recife. Então, eu tenho amigos que são praticamente, digamos assim, como irmãos para mim, né? E eles foram para Recife. E quando eu estava em São Carlos, sempre que eu vinha para cá, todo final de ano eu vinha para Upanema, né? Mas tinha uma parada em Recife para visitar esses meus amigos que estavam lá. Então, e aí foi quando eu conheci minha esposa. Que ela também, ela estudava, ela fazia faculdade na época, na Federal de Pernambuco. A gente casou, né? A gente casou, como ela mesma disse, casamos no papel em 2003, né? Mas já morávamos juntos antes, né? A gente já está com 28 anos de relacionamento, né? De união. E temos 2 filhas, né? Temos 2 filhas, uma vai fazer 21 anos e a outra tem 17 anos. A mais velha, esse ano, começou a fazer faculdade de medicina na UFC. E a mais nova ainda vai terminar agora o ensino. Vai ter um médico, né? O Antônio Lopes sempre teve vontade de ter um médico na família. Parece que a primeira está surgindo por aí. Você falou muito de seu pai, você vai me esquecer de lembrar. Vou falar um pouco sobre Dona Maroquinha, né? Porque eu convivi muito com ela ali. Era minha mãe ali, tia Judite, era Luzimar, Helene de Chicane, a turma ali. Né? Isso. Tudo aí eu ficava por ali e eu lembro de Dona Maroquinha desde criança ali, ela sentada ali na calçada, conversando, né? E ela faleceu primeiro que seu pai, não foi? Faleceu primeiro que meu pai. Minha mãe foi assim rápido, né? Foi rápido, porque minha mãe ela teve um infarto, né? Meu pai já minha mãe faleceu quando eu estava nos Estados Unidos na segunda vez, certo? E quando eu fui para os Estados Unidos na segunda vez, meu pai já vinha adoentado, meu pai tinha um problema no cérebro, certo? Que não era um câncer, mas era um tumor. Ele não era maligno, mas é estranho, né? Não é maligno, mas faz mal, né? Não era maligno, mas não era um câncer, né? Mas era um tumor. E isso já vinha afetando, né? Ele já vinha, como se diz, em declínio. E minha mãe não, minha mãe tinha problema de pressão, como muitos idosos, né, têm, mas controlado, sem intercorrências, né? E ela teve um infarto, simplesmente, como se diz, estava boa, foi tomar água na cozinha e teve um infarto. E faleceu. Então, ela faleceu um ano antes do meu pai. Foi. Ela faleceu em 2011, meu pai faleceu em 2012. O que você sabe sobre ela? As perguntas que você fez sobre o seu pai, tipo... O que estudou, que ela veio lá também do mesmo sítio. Minha mãe também estudou muito em termos de estudo, né, tradicional que a gente fala, né? Mesmo dona de casa. Isso, como toda aquela época, né? Também só alguma coisa de primário, né? Alguma coisa desse tipo. Dona de casa, e quando meu pai tinha loja, ela também trabalhava na loja, né, do meu pai. Depois, quando meu irmão virou prefeito, que meu pai fechou a loja, ela tinha algumas atividades, não como contratada da prefeitura, mas algum trabalho social, alguma coisa desse tipo. Ela fazia, sempre se envolvia nesse tipo de coisa, mas aquela pessoa de casa. Aí quem são os parentes dela? Irmão, quem? Vivos, né? Aqui ainda tem o Nelson, né, da farmácia, irmão dela. Aí tem da Paz em Mossoró, não sei se você lembra de Edson França. Sei. Mãe dele, né? A mãe de Edson, a irmã dela. Eu tenho 2 tios, um tio e uma tia que eles moram em Mossoró, é do segundo casamento do meu avô, que meu avô ele ficou viúvo. Eu não conheci minha avó materna, né? Ela faleceu, acho que lá em casa poucos conheceram. E meu avô teve o segundo casamento e teve mais 2 filhos, né? Então estão vivos também. Ela era irmã de Manel França? Manel França está vivo com 94 para 95 anos. França, a gente entrevistou ele. Isso, Manel. Não sabia, não. A gente chama ele de Padre Bel, né? Mas não sabia. É meu tio. Nilton, que faleceu também, né? Isso, é sempre Nazaré.
né, Nazaré de Seu Newton, né, que também era minha tia. Tem outro, talvez vocês não conheceram, que sempre morou em Mossoró, Evaristo, faleceu também já há muito tempo. Noel, também que faleceu há muito tempo. O Noel até agora faleceu uma filha dele que era casada com um filho de Dãozinho, filha, a mulher de Edilson Dãozinho, era minha prima, ela faleceu recentemente. Então, o pai dela era meu tio, e são esses, né? Voltando para a Dona Maroquinha, nesse caso, na edição de Zezinho, seu irmão, foi Nelson, que era primo, né? Tio de Zezinho. Não. Ele é irmão de minha mãe. Nelson, irmão do Então, Nelson era o tio contra o sobrinho. Assim? Foi exatamente isso. Campanha. Essa campanha eu cansei bem direitinho. Eu também, e nunca houve uma briga entre os dois, viu? Pelo contrário. Essa campanha eu vi todinha. Eu era criança, eu tinha 11 anos. E eu vi toda essa campanha. Né? Começou, enfim. O senhor tem alguma obra escrita? Tem livros escritos, alguma coisa? Não. Para participar da Academia Upanemense de Letras em breve, né? Não, livros não. O que eu ajudei a escrever foi capítulos de livro, mas voltado para química, né? Nada de literatura, certo? Livro acadêmico, né? Científico, certo? Mas livros não. O que eu tenho na academia, o que a gente... Artigos, né? A gente escreve mais artigos. Então, artigos eu tenho alguns. O que é o sucesso para o professor Luiz Lopes hoje em dia? Pergunta filosófica. É difícil de responder, né? Até porque eu nunca penso nisso, né? Mas o sucesso eu acho que é você contribuir, né? Contribuir para melhorar a vida das pessoas, certo? Seja em qualquer área. Como eu disse, acho que qualquer área você pode, né, ter atuação e melhorar a vida das pessoas, certo? E tudo isso fazendo o que você gosta, né? E eu, nesse ponto, né, eu pessoalmente, eu me sinto realizado, porque eu faço o que eu gosto, né? A profissão que talvez, eu sempre digo para meus alunos, de início de curso, né, que se eu fosse voltar tudo, eu faria tudo novamente, não mudaria. Claro, mudaria os erros que a gente comete, né? Então é isso. Eu acho que é você estar num local que você queira estar, fazendo o que você quer fazer e sempre olhando, né, não para si, só para si. Claro que a gente tem que olhar para a gente também, né? Mas olhando em você trazer algum benefício para a sociedade. Porque, por exemplo, eu estudei a vida toda, né, desde o meu primário até, digamos, os 2 pós-doutorados que eu fiz, financiado pelo povo brasileiro, né? Então, eu acho que a gente tem que retribuir de alguma forma, certo? Retribuir tudo que a gente recebeu, eu tenho que retribuir. Então, sempre penso em de alguma forma, estar ajudando, estar retribuindo aquilo que eu recebi. Chegando a 1 hora de programa, o tempo passa rápido. Então eu queria que o senhor deixasse sua mensagem final, agradecer ao professor Xavier, agradecer a doutor Luiz Lopes. Muito obrigado. E sua mensagem final para a população de Upanema? Não, é que façam, né, como eu disse, façam, né, aquilo que lhe dá prazer, certo? Sempre olhando, né, para o seu entorno, certo? Não fazendo só aquilo que lhe interessa, certo? Mas também buscando, certo? Buscando isso que eu digo, retribuir o que você recebeu, porque todos nós recebemos alguma coisa de alguém, né? A gente nasceu e não nasceu pronto, certo? A gente foi moldado de alguma forma, certo? Então sempre olhando o seu entorno e tentando retribuir, né, da melhor forma possível para ajudar, né, para melhorar a vida das pessoas, né, a vida do ambiente, né, que está em seu entorno. Certo? E de Upanema, continuar cuidando bem da cidade, né, que Upanema mudou muito, né, hoje em dia não é mais aquela cidadezinha, né, quando eu cresci, certo, que jogava bola à noite na rua, né, e zelar, né? Acho que todos nós temos responsabilidades, né, no meio que a gente vive, certo? Então, e manter a cidade, né, como a gente
que quer recebê-la, também faz parte, é nossa responsabilidade. Certo? Não é só do poder público, a gente também tem participação, né? Tem participação nisso aí. Então a gente também cuidar, né? Para que a cidade continue sendo uma cidade hospitaleira, que sempre foi, né? E que as pessoas gostem de vir para cá. Porque você tem, por exemplo, tem muita gente que não é de Ipanema, que não nasceu aqui, mas que conheceu Ipanema e né, se tornou, né, quase que um ipanemense. Certo? Eu tenho isso em casa, por exemplo, minha esposa é de Ipanema, mas ela, depois que conheceu Ipanema, sempre quer vir para cá porque encontra pessoas, né, que recebem, né, que recebem bem, e a cidade, de um modo geral, recebe bem. Então, é continuar dessa forma, zelando pelo que é nosso. Essa é a maior qualidade que o Ipanema tem, né? Que sim. O ditado que quem bebe da água de Ipanema quer voltar. Então, eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Luiz Lopes. Obrigado, Xavier. E esse foi o nosso programa TV Ipanema Entrevista de hoje. Até o próximo programa. Vamos agora para o apoio cultural. Restaurante Sabores da Serra, em Ipanema, Rio Grande do Norte. Fone 849-9622-8040. Thalisson Pinturas e Serviços com Gesso em Geral. Fone 849-99-2669. Taísa, Arte e Modas. Fone 849-9985-1429. Engenheiro Civil Diogo Oliveira e André Wesley Elétrica em Geral. Apoie você também. Mande mensagens para o 849-9905-2860.